Cortou? Fazer cortar o vídeo. Tá gravando? Você quer saber quais são as 10 empresas mais antigas desse Brasilzão de beleza natural e clima tropical? Então vem comigo, fica até o final desse vídeo e você vai descobrir que nem sempre ser a mais antiga do Brasil é uma condição para ser a maior ou a melhor. Por outro lado, não adianta ser a melhor e fechar, né? Será que essas empresas tomaram uma vacina antidestruidora? O que você acha? Solta a vinheta. Fala aí, meu povo, olha eu aqui de novo. Sejam muito bem-vindos ao canal Mais Economia. Eu sou o Joel. Espero que vocês tenham uma experiência do tamanho extraordinária neste vídeo. Fiquei dando uma olhada nas 10 empresas mais antigas do Brasil e fiquei me perguntando, o que será que elas apostaram ou conseguiram adquirir na sua marca para que elas ainda estivessem vivas nos dia a dias de hoje? Terem passado por guerras, por pandemias, diversas coisas que basicamente poderiam acabar com a empresa. Será que elas apostaram em modinhas que na teoria acabaram, mas que ainda puderam manter as empresas de pé? Ou elas tomaram aquela vacina antidestruidora que eu falei no começo? A maior característica que eu encontrei entre essas 10 empresas é a internet. Então, todas elas, sem nenhuma distinção, estão na internet. Adquiriram a modinha de criar um site na internet, ter uma rede social bem estruturada, apostarem em mídias sociais, em tráfego pago, em tráfego orgânico. Então isso é um dos fatores essenciais, uma das características que eu encontrei entre as 10 empresas para elas estarem de pé a internet, a característica mais frequente que eu achei entre as 10 empresas. A 10ª empresa é a Karsten. A Karsten, ela gerava renda no ramo de tecelagem. A história da Karsten começa em 1882 com os teares trazidos da Alemanha. E você deve estar se perguntando, o que é um tear? Um tear, basicamente, é um aparelho mecânico ou talvez eletromecânico que gera força e energia para construir os aparelhos a fins de tecelagem. Em 1916, a marca dá início à produção de toalhas de mesa. Em 1941, também começou a produzir tecidos para decoração. A 9ª empresa é a Harry, também no ramo textil. A Harry foi fundada pelos irmãos Bruno e Hermann Harry em 1880. A companhia Harry é uma das companhias brasileiras mais antigas ainda em atividade. Harry vem da palavra alemã que designa o arrenque. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é um arrenque? Arrenque são aqueles peixinhos gordurosos, pequenos, bem pequenininhos. E isso se dá ao logo da Harry. Por que 2 peixinhos? Basicamente representando os 2 irmãos, o Bruno e o Hermann. O controle da empresa ainda está nas mãos da família Harry, que expandiu a área para o varejo e o ramo de franquias. A 8ª empresa é o estado de São Paulo. Em 4 de janeiro de 1885, a empresa, o estado de São Paulo, que nessa época na verdade se chamava a província de São Paulo, foi fundada. Na verdade, ela foi fundada com base nos ideais de uns grupos republicanos. Foi pioneira em venda avulsa de jornais no país. E isso se tornou ridicularizado pelos seus concorrentes. O Correio Paulistano, que era seu principal concorrente, o Ipiranga e o Diário de São Paulo. A venda avulsa basicamente foi impulsionada pelo francês Grégory, que saía a cavalo pelas ruas de São Paulo vendendo os jornais. E anos depois acabou se tornando o logotipo da marca. A 7ª empresa é a Cedro e Cachoeira, companhia de fiação e tecidos. Olha como o ramo textil é bem fundado e é bem antigo. Com mais de 140 anos de história, a empresa Cedro e Cachoeira foi fundada em 1872. Isso na cidade de Taboleiro. Os irmãos Bernardo, Caetano e Antônio decidiram juntar as suas ideias e fundar a fábrica. A 6ª empresa é a Universidade Mackenzie. O Instituto Presbiteriano Mackenzie iniciou suas atividades em 1870. Isso quando o casal presbiteriano George e Mary chega a São Paulo. No ano seguinte, em 1871, foi fundada a Escola Americana. Não fazia uma distinção e abrigava filhos de escravos e de famílias tradicionais. Em 1879, Dona Maria, uma baronesa, essa baronesa vendeu aos reverendos George e Mary uma parte da sua fazenda em Higienópolis, e aí dá início uma nova fase.
Não sei se todos conhecem, mas a sede principal da Mackenzie hoje em São Paulo é lá em Gianópolis. A fama da escola americana não só restringia ao Brasil, mas chegando totalmente internacionalmente. Chegou aos ouvidos do advogado John Terry Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, ou ao menos conhecer o Brasil, deixou uma grande doação à igreja presbiteriana para que construíssem no Brasil uma escola de engenharia. Assim, dessa forma como todos conhecem, dá início ao nome utilizado até hoje, Universidade Mackenzie. A quinta empresa é a famosa Ipioca, não sei se todos conhecem. Antes de falar um pouco quando ela foi fundada, eu queria falar sobre a vinda de Dário Teles Menezes em 1843, um português nato. Ele fixou residência em Maranguape, onde basicamente montou uma pequena destilaria que abastecia as bodegas da cidade. Com aquele grande desenvolvimento da destilaria, a Ipioca em 1968 foi a primeira empresa a exportar cachaça para a Alemanha. Segundo a própria empresa, o termo Ipioca vem do Tupi-Guarani e significa terra roxa. A terra roxa é basicamente para o plantio de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar tem um bom desenvolvimento quando é plantada na terra roxa. E ele só tinha 1 hectare para o plantio da cana-de-açúcar, no caso lá com a terra roxa. Com o cultivo dando grandes resultados, só lá em 1846 foi fundada a primeira cachaça destinada à Ipioca. A quarta empresa é a Mongeral. Basicamente é a primeira empresa do Brasil com o intuito de previdência social. A Mongeral ela foi fundada em 1835. Lá em 2009, quando eles fizeram a fundação, se juntaram com o Grupo Ageon, surgiram 6 novos ramos da empresa. No caso, a Mag Seguros, Mag Investimentos, a Mag Finanças, Mag Fundos de Pensão, Mag Gestão Previdência, Instituto de Longevidade Mongeral Ageon. A Mag Seguros é a mais antiga, com 185 anos. Ela vem desde a Mongeral, antes mesmo de se juntar ao Grupo Ageon. Agora entrando no top 3, que talvez vocês estejam mais ansiosos para descobrir, a terceira empresa é o Banco do Brasil. Fundado em 1808, haviam apenas 3 bancos ao redor do mundo, na Suécia, na França e na Inglaterra. E aí a gente tem um contexto histórico relacionado à criação do Banco do Brasil em 1808, a partir de Dom João, um príncipe chamado Dom João, recém-chegado ao Brasil. Basicamente ele fugiu de Portugal porque as tropas de Napoleão invadiram Portugal e ele teve que vir repentinamente para o Brasil. E assim, em 1808, ele decide criar o Banco do Brasil. Em 11 de dezembro de 1809, a primeira agência começou a operar no Rio de Janeiro. Dom João, inicialmente, pediu aos governantes das capitanias que procurassem acionistas para o Banco do Brasil. Esforço esse que foi totalmente em vão, pois no fim de 1812 apenas 126 ações foram subscritas. Já lá em 1821, o Banco do Brasil sofre uma grande perca e um grande saque pela família real quando eles estavam voltando para Portugal. A segunda empresa é a Casa da Moeda. Muitos historiadores, muitas pessoas na internet, se você pesquisar, a primeira empresa mais antiga do Brasil, mas eles estão errados. Tem uma outra empresa que é mais antiga que essa. Essa foi fundada em 8 de março de 1694. Que ela fazia cunha de moedas e está totalmente vinculada ao Ministério da Fazenda. A CMB, a Casa da Moeda do Brasil, acumula mais de 327 anos de existência. Foi criada no Brasil Colônia pelos portugueses. As primeiras moedas genuinamente brasileiras foram fundadas em Salvador, sede da CMB, na forma proveniente de ouro, vinda das minerações. Foram cunhadas as primeiras moedas do Brasil, a de 1.000, 2.000 e 4.000 réis. A primeira empresa e talvez a mais aguardada por vocês é adivinha? Os Correios. É isso mesmo. Os Correios foram fundados em 1663. Naquela época ele não chamava só Correios. Naquela época se chamava Correios Mor. A história dos Correios basicamente caminha de mãos dadas com a história do progresso brasileiro. O primeiro registro de carta relatada pelos Correios foi a carta enviada por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, informando a descoberta do Brasil. Mas só em 1673
foi registrado as primeiras atividades dos Correios no Brasil. Criado no período colonial, tinha basicamente como finalidade facilitar as trocas de comunicações entre Brasil e Portugal. Com a independência do Brasil, o serviço de correspondência tornou-se uma das principais atividades e, juntamente com a progressão brasileira, impulsionou o desenvolvimento do país. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, deem um like. Espero entregar sempre o melhor conteúdo possível para vocês. E até o próximo vídeo. Abraço, meus queridos.